Quero saudar a você, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos diante de nós com a terceira dessas lições sobre corpo, alma e espírito, e a lição de hoje continua falando sobre o corpo, neste caso, o corpo e as consequências do pecado. Como de costume, no nosso canal, nesta aula tradicional, nós disponibilizamos para você este roteiro com 3 tópicos e 3 subtópicos que nós baseamos na nossa lição, né? Não vai estar com as mesmas palavras, mas você vai ver que cada tópico está paralelo exatamente a cada um dos tópicos que a lição nos oferece. A lição, portanto, o que nós propomos para você, o nosso esboço está dividido em 3 tópicos. O primeiro vai ser a morte como consequência do pecado. Em segundo lugar, o homem e as consequências de sua liberdade. E em terceiro lugar, o crente e o consequente destino de seu corpo. Primeiro tópico, a morte como consequência do pecado. Vamos dividi-lo em 3 subtópicos: a morte espiritual, separados de Deus em vida; a morte física, corpo separado do espírito; e a morte eterna, separado de Deus eternamente. Então, nós vemos aí que a morte foi consequência do pecado, lembrando-nos da palavra de Deus, que falou ao homem que não pecasse. Não usou a palavra pecado, mas disse: olha, de toda a árvore do jardim vocês podem comer, né? Você pode comer, mas de uma única árvore ele proibiu o homem de comer, e foi dessa árvore que ele acabou comendo e pecando. Deus disse que não o fizesse, porque no momento que ele fizesse, ele haveria de morrer. E a pergunta interessante é essa: será que o homem morreu quando ele pecou contra Deus? E a resposta é sim. Ele morreu, e o nosso comentarista nos explica de uma maneira. Nós vamos aqui então estar explicando paralelamente também a mesma realidade. Então vamos ao primeiro subtópico, a morte espiritual, separados de Deus em vida. Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 10, o texto diz o seguinte: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Aonde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, o que nós visualizamos aí nesta passagem é o efeito da morte espiritual. A morte espiritual de Adão ninguém pode ver, ninguém pode contemplar com os olhos. Nem tampouco a morte física. Na verdade, Adão não caiu duro como Ananias e Safira quando pecaram contra Deus. Adão continuou vivendo. No entanto, nós entendemos que a partir daquele momento o seu corpo começou um processo de degeneração que vai provocar uma futura morte física. No entanto, neste primeiro tópico nós estamos falando da morte espiritual. E a morte espiritual, ela não é vista com os olhos, ela acontece numa área, numa dimensão espiritual nossa. Como nós estudamos desde o princípio desta série de lições, o homem, ele é corpo, alma e espírito. Ele tem 2 grandes partes, uma parte material e uma parte imaterial, não é isso? A parte imaterial, ambas criadas por Deus, com certeza, mas a parte imaterial dada a cada indivíduo, né, como um milagre da vida que cada indivíduo recebe da parte de Deus, não vindo de uma biologia, de um naturalismo humano. Então, o que aconteceu com Adão ali é que ele tinha uma comunhão plena com Deus. Nós não sabíamos disso até que, por este texto, nós descobrimos que Deus a cada dia visitava Adão, conversava com Adão, tinha um relacionamento com Adão. E nós vemos aí que era um relacionamento livre, não é? E neste momento, o primeiro sinal desta separação da comunhão com Deus está neste texto que nós lemos. Qual foi? Quando Adão pecou, não é? No versículo 8, nós lemos que pela viração do dia ele ouviu a voz do Senhor, não é? Ele ouviu a voz do Senhor e escondeu-se. E no outro versículo, versículo 10, nós vemos que ele temeu. Então, o fato dele ter sentido medo, temido a presença de Deus e se escondido dela, é um sinal, ou seja, volto a dizer, ninguém consegue ver a morte espiritual. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas, a maioria das pessoas com quem nós convivemos, estão mortos espiritualmente, ou seja, separados da comunhão com Deus. O seu ser espiritual não tem comunhão com Deus. E isto é morte
espiritual. Quando o pecado entra no mundo, ele causa esta morte espiritual passar a todos os homens, né? Isso é teologia simples bíblica que nós aprendemos. Vamos ler mais alguns 2 textos aqui, mas o importante é nós entendermos isso, que ela não é visualizada. Enquanto nós entendemos perfeitamente a morte física, nós não entendemos a morte espiritual só com o nosso conhecimento humano. Nós precisamos da revelação da Bíblia, aquilo que Deus quis nos ensinar. E o que nós vemos como sinal da morte espiritual, neste primeiro caso aqui, é exatamente o temor, a presença, o questionamento de Deus, não é isso? E esconder-se de Deus. Então, estes foram os primeiros sinais. Efésios capítulo 2 e versículo 5, o texto diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, o texto aí de Paulo aos Efésios fala que a nossa condição antes de estarmos em Cristo, e nós sabemos que no concerto atual, nós entramos em Cristo, ou viemos para Cristo através da fé, não é? Nos arrependemos, cremos, nos arrependemos e confessamos, mas a fé é o principal instrumento que nos traz para perto de Deus, e com o perdão nós somos limpos, nós somos transformados, graças a Deus por isso. Portanto, nós éramos mortos no lugar de separação de Deus em nossas ofensas e pecados. O pecado separa o homem de Deus. Isaías 59, 2. Amém? O pecado separa o homem de Deus. Então, nós estávamos mortos em nossos pecados, mas agora fomos vivificados, ou seja, trazidos para vida. Deixo ainda João capítulo 5, versículo 24, que diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e é Jesus que está dizendo aqui, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas veja aí o finalzinho que diz: mas passou da morte para a vida. Então Jesus está dizendo que o ouvir ou dar ouvidos à sua palavra e crer em Deus que enviou a ele, né, vai mudar o curso eterno desta pessoa e vai mudar algo espiritual na sua vida a partir deste momento, porque ele não diz, ele fala da eternidade, mas ele diz que neste momento você já passou da morte para a vida. Então nós entendemos por esses e outros textos, com certeza o nosso estudo não está focado só nisso, né? Mas entendemos que o homem, ele está separado espiritualmente de Deus, não há uma comunhão, e isto biblicamente chama-se de morte espiritual. Aconteceu quando o primeiro homem pecou, Adão? Sim, aconteceu. E esta morte espiritual passou para todos os homens. Nós já nascemos separados de Deus, mas quando cremos em Cristo Jesus, então nós encontramos, como o próprio Jesus disse no texto que acabamos de ler, vida espiritual, comunhão de volta, reconciliação para com Deus. Segundo lugar, letra B aí do nosso roteiro, a morte física, o corpo separado do espírito. Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então você vai ver que essa foi uma das palavras que Deus falou para Adão, como parte da consequência do pecado. Ele diz: Adão, porque você pecou, não é? Então ele começou uma série de 4 palavras, a serpente, a Adão, a Eva e a terra, e a Adão ele falou essa palavra, não é? Nós já conhecíamos pelo contexto da Bíblia Sagrada que ele foi formado, Adão, do pó da terra, e agora Deus diz: você vai voltar para o pó da terra, não é? Ou seja, você não vai ficar dessa estrutura física bonita que você tem, saudável como você tem, até o resto da sua vida. Aliás, vai ter resto da sua vida, não é? Seria, no caso, daqui para frente, sem a morte o alcançar, mas agora Adão haveria de morrer. Salmo 116, versículo 15, o texto diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, ou seja, aqueles que são dele, quando morrem, ou seja, são separados, o corpo, não é, do ser imaterial, a alma e o espírito, para o Senhor é precioso. Por quê? Porque estes agora já estão fora da condenação, não é? Fora da carne, e claro que isso vai haver ressurreição depois, a gente vai falar dela no fim do nosso estudo aqui,
Mas ele está agora livre de toda tentação, de todo pecado, e já está na presença, não é, do Senhor, já está para viver com o Senhor por toda a eternidade. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então esse versículo é algum que também traz algumas perguntas, até de alguns irmãos. Eu a fiz para o meu pastor muitos anos atrás também, e a explicação dela caminha com aquilo que nós estamos falando. O pó fala da estrutura física do homem, né? Então nesta divisão dualística da estrutura do homem, uma estrutura material, o pó, e a estrutura espiritual ou imaterial sendo o espírito, mas ele está junto com a alma, que é a consciência, não é isso? Você vai ver naquela parábola que Jesus propõe do rico e do Lázaro, que ambos aonde estão conscientes, ou seja, a sua alma está junto com o ser espiritual. Então o pó, que é o ser material do homem, se desfaz, volta à terra, com certeza até o tempo da ressurreição, como era, diz o texto, e o espírito, ou seja, a parte imaterial, volte ao poderio, ao domínio de Deus que o deu. Então Deus colocou este ser imaterial dentro de um ser celular ainda no ventre de uma mãe, não é? Então ele veio e teve independência depois do seu nascimento, completa, claro que quando criança, bebê, criança, a fase da maturidade, mas logo ele amadurecendo, ele teve independência para fazer as suas escolhas. E Deus não se mete nisso, né? Ele tendo escolhido a Deus durante a sua vida, então quando esta dissociação, esta separação, a morte física acontece, então o ser espiritual agora pertence a Deus, né? O poderio de Deus, então aquele que está com Deus vai para Deus, mas aquele que não está com Deus também volta ao domínio de Deus, ou seja, Deus tem poder. Lembramos aquele texto, inclusive é Mateus, né, capítulo 10 e 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então é Jesus falando estas palavras aqui, não é? Então o poderio sobre a alma do homem, aqui neste texto Jesus usa a palavra alma, já no texto de Eclesiastes que nós lemos a palavra usada é o espírito, mas ambos estão lidando com o ser imaterial, não é isso? Então a morte física vem ser esta separação do corpo físico que volta ao pó e do ser imaterial que volta ao domínio de Deus, que então, tendo este domínio, já está determinado, segundo ele deu essa liberdade ao homem de decisão, e aquele que não está com Deus vai para um lugar e aquele que está com Deus vai para outro lugar. Então, a morte espiritual, já falamos, a morte física, e vamos falar da morte eterna. A morte eterna é a separação de Deus eternamente, ou seja, a morte eterna é a morte física para alguém que já está morto espiritual. Nós já ouvimos um versículo aqui de Jesus falando sobre esta morte eterna, ou esta condenação, não é isso? Então, alguém que está morto espiritualmente, ou seja, viveu toda uma vida separado da comunhão de Deus, não decidiu, não quis, não levou em consideração, ou negou, ou não ouviu, o que quer que seja, ele não encontrou reconciliação com Deus, ele está morto espiritualmente. Um dia ele vai morrer fisicamente e esta separação, não é, vai acontecer do físico com o espiritual. Então agora o seu espírito, ser espiritual, está dentro do contexto da morte eterna. Ele de lá não pode sair. Volto a lembrar da parábola que Jesus propôs do rico e do Lázaro, quando o rico pede, não é, uma mudança de situação, até alguns favores para ele ali, e Deus diz que há uma impossibilidade, aquele é o lugar que ele ficará eternamente. João capítulo 5, versículo 29, o texto diz: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então essas duas colocações são colocações de Jesus para uma realidade eterna, e ele está falando de ressurreição porque, como nós mencionamos aqui, a gente falou da separação, né? Mas há uma promessa bíblica, há uma promessa de Deus de que o corpo dos homens haverá de ressuscitar, todos. Nós que somos crentes, aqueles que morreram na fé em Cristo, aqueles que morreram cobertos por algum dos pactos que Deus proveu, não é, de comunhão para com Ele, de perdão dos pecados,
vão ser ressuscitados, como disse Jesus, para a vida eterna, para a presença de Deus eternamente. Mas haverá também, quem lê o texto do trono branco, não é, lá no final em Apocalipse, uma ressurreição de todos os demais mortos, né? Então é uma coisa assim difícil para nós contemplarmos, mas é uma realidade que vai acontecer. Claro que esta ressurreição e este corpo agora não vai ter a mesma realidade física, não é, mortal, do nosso corpo atual, é um mistério de Deus. No entanto, ele vai acontecer, ele vai ser transformado, não é? Volto a dizer, é um mistério de Deus. Não adianta a gente querer tentar descobrir detalhes sobre ele, porque é algo que nós só descobriremos quando estivermos com ele para sempre. Daniel capítulo 12 e versículo 2 diz: "E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno." Então, Daniel também, profeticamente, né, este profeta de Deus, foi usado para falar estas palavras da ressurreição e da vida eterna. Ou seja, é o ponto que nós estamos fazendo aqui, não é? É que a escolha que nós fazemos em vida vai nos causar uma realidade eterna, e esta morte eterna, no caso, que é o que estamos falando da morte aqui, não é? Consequência do pecado. Então, quem vive no pecado, e o pecado é o que separa o homem de Deus. Eu não me canso de repetir, porque esta é a mensagem central da Bíblia Sagrada. Esta é a mensagem central do Evangelho. Esta é a mensagem central da evangelização, qualquer que seja. O pecado é o que separa o homem de Deus. Aleluia! E Jesus veio para pagar o preço do pecado. Ele veio fazer-se pecado por nós, maldição na cruz, pagando para que nós pudéssemos ser livres desta condenação. Mas aquele que está, ou seja, estamos estudando a morte como consequência do pecado. Então há uma morte espiritual que foi imediata em Adão, há uma morte física que não foi imediata no sentido de morrer, mas de começar a morrer dentro do corpo, porque degenerou, e uma morte eterna para aqueles que não se reconciliaram com Deus. Adão mesmo, Deus proveu a reconciliação, logo Deus chegou em cena, logo Deus os vestiu, logo Deus procurou, não é? E ao passar da história bíblica, nós vemos aqueles que escolheram a comunhão com Deus e aqueles que escolheram a desobediência e a separação de Deus. Tópico número 2, o homem e as consequências da sua liberdade. O nosso pastor Silas também colocou, né, no tópico número 2 da sua lição, a responsabilidade humana. Então ele vai falar destas mesmas coisas. Você veja que o primeiro subtópico dele é o corpo e o livre-arbítrio, e nós vamos dividir no nosso estudo da seguinte maneira: quando nós decidimos ferir nossa carne, quando nós decidimos ferir nossa alma, quando nós decidimos ferir nosso espírito. Então este tópico é baseado na liberdade que Deus deu ao homem. Nós mencionamos isso. Deus dá o espírito, ou ser imaterial, alma e espírito ao homem, e nos deu liberdade para tudo, para decidir dentro daquilo, do mundo que ele criou e nos pôs aqui. Nós temos liberdade. A criação primeira foi imperfeição, o pecado deformou esta perfeição, mas Deus nunca tirou de nós a liberdade, nem a oportunidade de nos relacionarmos com ele. Dentro da consequência agora, de nós principalmente, que conhecemos a Deus, vamos focar mais aí, porque é o que aplica mais para nós. Mas é verdade que todo ser humano toma decisões em relação ao corpo, em relação à alma, em relação ao espírito, e isto vai trazer consequências na sua vida. Então, o primeiro subtópico é quando nós decidimos ferir a nossa carne. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 18, o texto diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, a prostituição ou todo pecado na área sexual, ele vai trazer consequências físicas para o homem, para o ser humano. Nós podemos querer pensar diferente, mas o texto bíblico traz esta realidade. E alguns, o mundo vê somente como prazer, mas a palavra de Deus diz que há consequências fatais, há consequências maléficas para o nosso corpo, para o nosso ser, não é?
que nós fazemos quando nós assumimos, quando nós pecamos, quando vivemos uma vida de prostituição. Provérbios capítulo 11, versículo 17, diz: o homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Então nós vemos outras opções, e no caso Salomão fala de maneira geral, né, aos homens que ele contempla, aqueles que ele vê. É uma pessoa que falou de uma sabedoria natural, e ele diz, olha, tem gente que sabe trabalhar e atuar e fazer bem a sua alma, e tem outros que são cruéis já, ou seja, são pessoas que já têm alguma perturbação na alma ou no espírito, e que fazem mal, inclusive, à sua própria carne. Então, quando nós fazemos mal à nossa própria carne, nós vamos... Primeiro, o que é mais importante nós entendermos isso, é que a decisão é nossa, né? Mas nós vamos sofrer consequências. Esse é o estudo de hoje, mostra-nos, leva-nos para este aprendizado. Aquilo que nós decidimos fazer mal contra, nós vamos pagar a consequência dela. Algumas coisas, como eu disse, da prostituição, o mundo não vai dizer para nós que é maligno, nós podemos passar por cima das doenças transmissíveis e de outras tantas coisas que podemos saber que é parte deste caminho, né? Simplesmente querer não ver, e essa é a palavra-chave, é querer não ver, é decidir fazer, é decidir o curso. Mas toda crueldade contra a carne, inclusive algumas passagens bíblicas, né? Inclusive o próprio Deus falava algumas coisas a Israel acerca do cuidado deles como pessoas. No Novo Testamento nós vamos ver também Paulo, a pessoa de Deus, de algumas maneiras, nos colocando isso, como a própria glutonaria, bebedice e outras coisas assim, mas às vezes nós somos aqueles que decidimos ferir a nossa carne, e isto é prejudicial. Então, nós não devemos ser adoradores do nosso corpo, mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo, foi criado por Deus e deve ser cuidado por nós. Então, a nossa decisão deve ser em todo o tempo cuidar daquilo que Deus nos deu. Amém, irmãos? Volto a dizer, nós não somos e nem somos a favor daqueles que põem a prioridade sobre todas as coisas do cuidado do corpo. Não, Paulo não pôs como prioridade. Ele falou, não é prioridade, mas não significa que ele desfizesse da beleza, da criação e da dádiva de Deus que era o seu corpo e que ele usava para glorificar o nome do Senhor. E ele cuidava, falando com Timóteo e etc., com seus ajudadores, né, acerca do cuidado para com o seu corpo. Então vamos tomar esta grande lição. Nós não cultuamos ao corpo, nós não colocamos o corpo como prioridade, mas também nós não decidimos ferir ao nosso corpo. E nós podemos fazer isso com as opções das nossas alimentações, com as opções dos nossos hábitos, desde do nosso descanso, à nossa alimentação, ao nosso exercício, ou o que quer que seja, nós estamos decidindo o que fazer com ele. Que Deus possa nos dar sabedoria de cuidar do nosso corpo para glorificar em tudo o nome do Senhor. Quando nós decidimos ferir a nossa alma, eu botei só um texto aí de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, porque este texto é um texto complexo, apesar de parecer simples. Trata do texto que fala das obras da carne. O interessante deste texto é que você vai ver que quando eu penso em obras da carne, eu penso em coisas somente físicas. Mas quando eu leio este texto, as obras da carne não são só físicas. E o que eu quero concluir com você aqui é que a realidade é que corpo, alma e espírito, eles se comunicam de tal maneira que quando nós ferimos nós, diretamente ou indiretamente, vamos atacar o outro. Nenhum vai estar totalmente ileso. E nós vamos ler este texto porque nós vamos ver que quando nós ferimos a nossa alma ou os fatores das obras da carne, que são da alma, nós vamos ver consequências espirituais e na nossa carne também. Veja lá, versículo 19 em diante diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, nós já falamos, né? É da carne, e Jesus mesmo falou que é contra o físico. A impureza e a lascívia são paralelas a essa. A idolatria, que é essencialmente espiritual. Feitiçarias também. As inimizades seriam coisas de alma, né? Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, também de alma. Heresias, espiritual.
invejas, homicídios, alma e corpo, alma, corpo e espírito, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Veja que a lista não está completa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, estas realidades são prejudiciais para o homem. E aquele que peca nelas e vive em pecado, todos nós podemos cair, fraquejar, ter alguma dificuldade. Mas aqui nós estamos falando das obras da carne, daquele que vive neste caminho. E veja que essas obras da carne, é difícil eu não encontrar alguma aqui que não seja, que eu não poderia caracterizá-la como um pecado, ou seja, algo que nos separa da comunhão com Deus. E a prova talvez maior seria a palavra final que o Senhor nos traz aí, dizendo que aqueles que cometem tais coisas não vão herdar o reino de Deus. E herdar o reino de Deus é a vida eterna, né? É estar para sempre com o Senhor. Então, o que nós vemos aí é que quando nós decidimos viver uma vida dessa, uma vida de impureza, uma vida de iras, de pelejas, de feridas da alma, então nós vamos estar, né, trazendo uma realidade para a nossa alma, um peso, uma prisão, por que não dizer? E por que não concluirmos já desde agora que é uma prisão espiritual apartada de Deus? E com isso eu quero ainda caminhar mais um pouquinho com você, porque há algumas décadas a igreja tem focado, e não tem diminuído hoje, pelo contrário, só tem diversificado a maneira de falar, na cura da alma, na questão da ferida da alma, porque a alma é o sentimento do homem. A razão e o sentimento, mas mais forte para o homem é o sentimento, e este nosso sentimento fala tão alto, é o que nós tornamos-nos cada vez mais, principalmente as sociedades ocidentais, egoístas, né, mais individualistas e etc. Então, mais ainda, nossa alma quer prioridade. E nós vemos um movimento de sempre falar, de sempre colocar as questões da alma lá em cima e tratar de resolvê-las. E as soluções que eu vejo muitas vezes são soluções paliativas. Por que eu digo isso? Porque quando eu leio uma palavra dessa, eu encontro a ligação entre a realidade dos problemas da alma, das obras da carne, e uma realidade espiritual. E eu descubro que o problema da obra da carne, ou melhor, o contrário à obra da carne, é o fruto do Espírito. E aquele que nasceu de novo, ele tem o Espírito Santo de Deus vivendo dentro dele. E quando o Espírito Santo de Deus vive livremente dentro de uma pessoa, ele frutifica naturalmente. Ou seja, o que é o fruto do Espírito deveria, escute por favor, porque isso é profundo, deveria ser natural na nossa vida. E quando o fruto do Espírito, escute porque isso é importante, quando o fruto do Espírito é natural na nossa vida e acontece naturalmente você vai ter uma reação horrorosa a todos os frutos da carne. Por quê? Porque é completamente contrário, não tem comunhão. O Espírito que habita em você não vai deixar, não vai permitir. Você sente uma reação, você não pode, você sente-se pecando contra Deus de tal maneira que você não tem condições de estar nestas duas realidades ao mesmo tempo. Então eu estou dizendo que alguém que está no Espírito, ele pode até vacilar, mas pela presença do Espírito ele vai logo voltar, porque o Espírito nos ajuda, ele nos constrange, ele nos leva ao arrependimento. Mas se alguém vai fechando, vai ferindo a alma, vai dando vazão à carne, vai alimentando isso e vai se apartando do que é o alimento espiritual da pessoa, palavra de Deus, comunhão na igreja, oração ao Senhor, uma vida verdadeiramente piedosa diante do Senhor, aleluia, reverente, que não prioriza o homem, mas prioriza o serviço ao Deus, a adoração a Deus. Quando nós vivemos para Deus, quando nós damos vazão ao Espírito e alimentamos o Espírito, então esta carne pode às vezes nos tentar e às vezes nós podemos cair, mas logo nós seremos resgatados através do arrependimento. Aconteceu com Davi. Um pecado horroroso, dois, horroroso.
Mas logo entrou em ação, a palavra de Deus veio e ele se arrependeu e foi trazido à recuperação e ao caminho de Deus. No entanto, quando nós vemos as obras da carne, irmãos, veja aí, por favor, essa lista. Essas pessoas que andam aqui estão num caminho largo, estão vivendo isso, né? E este é que é o problema. Aqueles que cometem, ou seja, que vivem uma vida de cometer estas coisas, estão num caminho largo. Jesus falou dos dois caminhos, ok? Então, o que eu quero finalizar aqui é que a cura para a nossa alma não está naquilo que a outra alma ou outra inteligência possa nos dar. Está em voltar a dar vazão ao Espírito de Deus que habita em nós, se Ele habita em nós. E com isso eu não quero ofender a ninguém. Se nós somos nascidos de novo, Ele ainda habita em nós, mesmo que Ele esteja enfraquecido. Como voltar, irmã? Arrependendo-nos do caminho, entendendo que este caminho que nós estamos, por feridos ou não, e a ferida vai acontecer porque nós decidimos, escute por favor, o mundo, irmãos, a propaganda é uma propaganda de alegria e perfeição. É tudo muito bom, querer ganhar muito, querer ser isso, querer aquilo, conseguir aquilo, é tudo muito lindo. Mas lá dentro do coração do homem, a realidade é a mesma. Nós ainda teremos pessoas com que nós não vamos dar bem, situações na família, feridas no nosso coração, realidades como essa. A única cura, a única saída está em Deus e nada mais. Estamos lendo na nossa leitura anual, não é o livro dos Salmos, na verdade estamos lendo toda a Bíblia, mas muitos destes salmos que nós lemos, nós vemos claramente, aleluia, aquele homem que foi usado por Deus, um homem, varão, sexo masculino, mas que tinha essa sensibilidade de sentir o Senhor atuando, e quantas vezes a sua alma está tão abatida, e ele fala claramente que a vitória deste abatimento está em Deus. Se nós voltarmos a Deus, a buscar e alimentar as coisas espirituais, que está cada vez mais difícil, está cada vez mais difícil, que Deus guarde que a sua igreja, o seu contexto, seja favorável para você, mas mesmo que não for, o seu quarto ainda está aberto, aleluia. A sua Bíblia ainda está na sua mão. E eu estou falando isso com certeza a nós, e que nós possamos passar aos nossos alunos, se assim decidirmos de fazê-lo. Mas o fato é isso, as almas estão feridas e muitas vezes somos nós quem decidimos ferir. Mas cuidado de entender que a ferida da alma, na verdade, ela vai provocar, ela tem permeabilidade com os dois lados, mas mormente eu quero chamar-nos a atenção com o espiritual. Então, quando nós estivermos feridos da alma, a busca maior, a saída, a solução é uma solução espiritual. Volte-se a Deus e a nossa alma será curada. Quando nós decidimos ferir o nosso espírito, é o último subtópico aí, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à tua porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. É o texto aí, daquele irmão que estava a ponto de pecar. No entanto, ele não aceitou, ele continuou com a rixa no seu coração, e nós vemos neste texto o exemplo fortíssimo daquilo que eu acabei de falar. Um problema de alma, uma mágoa, um sentimento de que por que Deus preferiu esse e não aquele. Não é assim? E podia ter vindo da família, como houve outros casos dentro da própria Bíblia Sagrada, mas o fato é que toda esta ferida de alma, irmão, pense bem, por favor, na hora que você deixa isso encher o seu coração, e é tão fácil deixar encher, é muito fácil, ninguém de nós está ilesa, eu mesma não estou, é difícil parar, mas é nesta hora mesmo que nós, para pararmos, vamos correr para o Senhor. Senhor, socorre-me. Quando nós não conseguirmos em oração e na palavra, vamos jejuar em nome de Jesus, porque o jejum é uma arma poderosíssima. Aleluia. Não é para campanha disso e daquilo, de enche, de me dá, de me recupera, de me põe não sei aonde, de ativação disso e daquilo. Não, irmãos. O jejum é uma arma espiritual e uma arma poderosa, que nós nos abstemos do alimento, na presença do Senhor, clamamos a Ele em humildade de coração e de alma,
para que Deus nos conceda esta vitória espiritual. Mas este jovem não quis, e o caminho dele, você sabe, foi maligno. Deuteronômio capítulo 30, versículo 17 a 20. Porque se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra, a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela possuais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e Jacó, que lhes vais dar. Então, um texto longo, mas que mostra aqui a nossa decisão. Quantas vezes, irmão, quem lê a Bíblia Sagrada sabe disso? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes Deus diz, decidam voltar, por favor, povo. Quantas vezes eu te dei, este é o caminho, este é o melhor. E agora Deus estava falando no aberto, vocês vão entrar na terra. E eu vou propor para vocês o vosso futuro, bênção ou maldição, né? Se vocês escolherem adorar a outros deuses, eu não vou estar contigo. Eu não vou estar com vocês. O que vai acontecer é problema. É consequência da vossa escolha espiritual. Porque vocês estão nas mãos destes deuses. Eu me apartarei. Mas se vocês amarem ao Senhor teu Deus e o obedeceres, então eu cuidarei de vocês. Então é a nossa decisão. A nossa vida não é diferente nesse sentido. Nós temos muitas escolhas diante de nós todos os dias. E nós temos que diariamente decidir se nós vamos obedecer ao Senhor, priorizar a Ele, ou se vamos priorizar o mundo, porque, como diz a própria palavra, os dois juntos não dá. Quem ama o mundo, diz o texto de João, o amor do Pai não está nele. Romanos capítulo 1, 21 a 24. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, imundície, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, nós já conhecemos este texto aí, não é? Mas é alguém que decide, no caso aqui, as pessoas que não creem em Deus, que decidem não crer em Deus, né? Não é o nosso caso. Mas é quando nós, como seres humanos, decidimos ferir o nosso ser espiritual. Todo ser humano é um ser espiritual. Estão separados de Deus, portanto, mortos espiritualmente. Mas tem, inclusive por este texto, nós aprendemos na natureza a evidência de um Deus criador. Mas eles preferiram adorar a criatura mais do que o Criador. Essa palavra é direta para entender a realidade deles, mas que Deus nos guarde, em nome de Jesus, de nós que já o conhecemos, não nos encontrarmos em nenhum momento priorizando ou adorando ou colocando como prioridade da nossa vida a criatura antes do Criador. Terceiro tópico, nós já falamos dos dois primeiros, né? A morte como consequência do pecado, o homem e a consequência da sua liberdade, e o terceiro, o crente e o consequente destino do seu corpo. E agora, o nosso corpo? O que vai acontecer? Primeiro lugar, tudo isso também paralelo aqui, junto com o que o pastor nos colocou na lição. Primeiro, o nosso corpo ou o seu corpo se degenerará. As doenças virão. O nosso corpo se envelhecerá, o cansaço virá. Mas o seu corpo e o nosso corpo também será glorificado. Tornar-se-á um corpo incorruptível. Então, toda essa realidade que nós vamos falar aqui é bíblica, irmão. É bíblica. É consequência do pecado e ela é dolorosa para nós. Todos lutamos pela vida, e graças a Deus por isso é normal, mas alguns erradamente espiritualizam a vida, a saúde perfeita, como se fosse uma dádiva da salvação, que não é. Jesus tem poder para curar, se Ele quiser, e se for de sua vontade. No entanto, o que é proposto para o nosso corpo é esta degeneração, é a morte, né? E nós todos vivenciaremos, a não ser que nós sejamos levados quando haja a vinda de Jesus Cristo, que é o que nós todos, com certeza, em vida esperamos. Mas o nosso corpo, letra A, se degenerará, são doenças, e isto é bíblico, nós vemos até Paulo
adoeceu, não é isso? Ele falava de outros obreiros enfermos, ou seja, eu estou falando disso porque é no contexto do Novo Testamento, mas nós vamos ler aqui, 2 Crônicas 32 e 24, o texto diz, naqueles dias Ezequias adoeceu de morte, e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Então, nós vemos que, só um exemplo, mas na Bíblia todo mundo, né, desde Adão, faleceu. Lá naquela época faleceu com mais anos, agora menos anos, mas o fato é que nós falecemos e para falecer provavelmente alguma coisa falhou no nosso corpo. Então, a realidade de doenças é uma realidade que nós convivemos com ela desde Adão até o dia de hoje. Marcos capítulo 1, versículo 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. Então, nós vemos aí aquilo que eu mencionei, né? Jesus pode curar? Sim. Ele cura ainda hoje? Sim. Ele curou muitos naquele tempo. Claro que quando ele estava aqui, para o propósito que ele estava, era necessário a evidência, porque é claro nos evangelhos, e quando eu falo nos evangelhos, as palavras de Jesus mesmo, né, que nós conhecemos pelos evangelhos, que os sinais eram para que as pessoas crescem nele. Ele até disse àqueles religiosos, ele disse, se vocês não crerem por aquilo que eu digo para vocês, creiam pelo menos pelos sinais, né? Então, a manifestação de muitos sinais foi por causa disso. E ele deu estes sinais para nós como igreja, para que o mundo saiba que o Senhor está conosco, né? Então, claro, não é todo mundo que vai ser curado, nós não somos prometidos todos ser curados, porque isso não faz nem sentido, senão não morreríamos mais, né? E não é o caso, biblicamente todos nós adoeceremos ou morreremos de alguma outra maneira, mas o corpo se degenera. O corpo se envelhece, quer eu queira ou não, né? Eu, entre muitos dos irmãos, eu acho que todo mundo que está me escutando aqui, ninguém quer envelhecer, a gente faz tudo contra isso, mas é o destino do nosso corpo, este corpo mortal. E Paulo mesmo falava, miserável homem, que carne é essa, né? Quem me livrará do corpo desta morte? O contexto dele é um pouco diferente, mas a mesma realidade. O nosso corpo, nós temos que carregar isso, mas o espírito dentro, aleluia, se renova. Sobremaneira, se nós caminharmos, buscarmos, nos alimentarmos na presença do Senhor. O cansaço chega, Salmo 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E tem alguma irmã aí que já até deu glória a Jesus, e um irmão também, porque já passou. Mas diz, e se algum pela sua robustez chegam a 80, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Aí eles também vão concordar que há muita canseira e muito enfado. Esta é uma realidade, como eu disse, do destino de nosso corpo, inclusive de nós crentes. Gênesis capítulo 48, versículo 10, o texto diz, os olhos, porém, de Israel eram carregados da velhice. Já não podiam ver bem, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Então, a degradação, né, da vista da pessoa, estava aí Israel já quase sem conseguir enxergar os seus filhos no fim da sua vida. Então, a degeneração e o envelhecimento é parte do destino, mas o outro destino do corpo é ser glorificado. O nosso corpo se tornará um dia incorruptível. Se nós formos daquele que estamos vivos para a vinda do Senhor, nós não provaremos a morte. Se nós formos daquele que provar a morte, eles vão estar separados, o nosso ser espiritual já com o Senhor, no lugar onde ele tem determinado para estar, né? Mas o dia da ressurreição, no dia que o outro pessoalzinho que ficar aqui, se nós não estivermos, ninguém quer, né? Nem eu. Mas vamos dizer que aconteça, então for arrebatado, antes em verdade deles serem arrebatados, né, nós seremos ressuscitados e estaremos todos com este corpo glorificado, incorruptível, para estarmos com o Senhor conforme a sua promessa para sempre. Deixamos 2 textos para você, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, 44 e 53, que diz assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então nós vemos que este corpo novo nem se corrompe mais, não envelhece, não apodrece, nada de ruim pode acontecer com ele e é também imortal, não volta a morrer. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, diz, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esta promessa que o Senhor deu a nós que somos crentes. Esta promessa é alegria para mim. Aleluia! Esta é promessa que eu não preciso escutar de profeta algum, aleluia, porque Deus já me tem prometido e é segurança para a minha vida. Aleluia! Podem prometer coisas pequenas que sejam ou não sejam verdades ou manipuladas por aqui. Eu não me interesso com isso, aleluia. O que Deus me prometeu é grande e o que eu vivo aqui como Paulo, apesar da carne se abater, a verdade, a graça que eu vivo aqui é grande, aleluia. E a esperança é maior ainda, porque fiel é o que prometeu. Que Deus abençoe você na sua sala de aula neste fim de semana, em nome de Jesus. Amém.